Rodrigues para me fazer companhia, Larissa. Agora sim, porque o presidente Lula deve conversar, então, com o ministro Juscelino Filho sobre essa denúncia da PGR, depois que ele voltar de viagem oficial a Honduras. Conta pra gente, então, o que está previsto? Já tem data para essa conversa, exatamente? Boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde para você, para quem está em casa acompanhando a gente. Débora, hoje depois de saber dessa denúncia pela PGR, os nossos âncoras Gustavo Uribe e Tainá Falcão, fomos tentar entender como o Palácio do Planalto estava vendo toda essa história, principalmente se de fato vai ter alguma decisão vinda do presidente Lula depois da denúncia da PGR ali contra o ministro das Comunicações. O que eu escutei, Débora? Que Lula ficou obviamente sabendo, foi avisado pelos seus assessores, mas disse que esse assunto era um assunto a ser tratado no retorno da viagem a Honduras. A previsão é que o presidente da República chegue aqui em Brasília na quinta, mas essa conversa, me contaram ali algumas fontes, deve ficar mesmo tivemos longa do presidente. Oi, Lari, Desculpa, Lari, deu uma picotada ali no teu sinal, mas a gente vai tentar restabelecer aqui. Deixa eu ver com o nosso pessoal se falhou um pouquinho o áudio, Débora, da Larissa Rodrigues, que está lá no Congresso Nacional, se eu não estou errando. Larissa, agora sim a gente restabeleceu a comunicação. Você está no Congresso, aí na Câmara dos Deputados, né? Retoma para a gente, por favor. Tô, Yuri, eu estava com saudade, 9 meses sem poder pisar aqui no Congresso. Hoje vim tentar entender os outros assuntos também, que estão dominando o nosso noticiário. Mas voltando até essa história, daqui a pouco eu faço um link com o Congresso Nacional e como União Brasil aqui na Câmara dos Deputados tem encarado essa história da PGR contra o ministro das Comunicações. Mas só retomando um pouquinho, a gente falava que o presidente Lula está viajando, ficou sabendo dessa denúncia da PGR, avisou ali aos seus interlocutores que essa história era um assunto a ser resolvido na volta então do presidente aqui para Brasília. A expectativa é que ele volte na quinta-feira. Essa conversa, me pontuaram algumas fontes, deve acontecer na sexta. O Uribe e a Tainá também foram atrás para tentar entender como está batendo essa história no governo como um todo. O que eles escutaram? Que dentro do Ministério das Comunicações o próprio ministro também quer muito essa conversa, que ele estaria querendo se defender diante do presidente da República, levar o que, segundo essas fontes, seriam até provas de que não teria nenhuma responsabilidade, que essa história estaria sendo aumentada. Esse tem sido mais ou menos o argumento dentro do Ministério das Comunicações. Eu ouvi também que há uma expectativa ainda do ministro das Comunicações de que ele possa ser mantido no cargo, apesar de, a gente lembra, já falamos isso aqui no jornal, no início dessa investigação, o presidente da República, Lula, tinha dito que se houvesse a denúncia da PGR, ele iria afastar o ministro Juscelino Filho. Outro detalhe importante, eu falava aqui do Congresso Nacional, a gente lembra que o Juscelino Filho, ele é do União Brasil, e União Brasil hoje tem, por exemplo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e é muito próxima, a relação é de proximidade entre Juscelino Filho e Davi Alcolumbre. Então, muita gente aqui com quem eu conversei aposta, talvez, numa permanência, levando em consideração que acabou de trocar a presidência do Senado, que Lula está tentando fazer aí, melhorar um pouco essa articulação, mas até agora a gente ouve apostas. O que dá para cravar? Há essa expectativa de fato dessa conversa no final da semana, que Lula disse que quer conversar pessoalmente com o ministro das Comunicações antes de qualquer decisão. Dentro do Ministério das Comunicações, a gente ouviu que o próprio ministro quer conversar com o Lula também e que espera que essa conversa aconteça o mais rápido possível. No Congresso, União Brasil soltou nota dizendo que quer a permanência. Há uma expectativa que Davi Alcolumbre possa também fazer uma espécie de defesa do ministro junto ao presidente da República. Vou continuar por aqui, Yuri e Débora, tentando descobrir mais detalhes e volto mais tarde. A gente sabe que esse assunto vai movimentar aqui a capital do país pelos próximos dias. Sem dúvida, você até chegou a mencionar essa questão do União Brasil. Acho que vale a gente mencionar, Lari, que todas as trocas que o presidente Lula fez de ministério era sempre respeitando a vontade e a indicação dos partidos. Então, quer dizer, se União Brasil, de fato, bancar e quiser manter, fizer questão de manter a indicação de Juscelino Filho, vai ser difícil que o presidente Lula mude de ideia e faça alguma troca. Até porque é o seguinte, quando você menciona essa apuração de que Juscelino ele também quer estar diante do presidente para se defender, é importante, o presidente é sempre aberto a ouvir as defesas
defesas, até porque no indiciamento, vamos lembrar, Juscelino fez exatamente isso. Agora, ele tem uma dificuldade, que é o seguinte, diferentemente do caso de Jair Bolsonaro, da defesa, né, ali do pessoal do tentativa de golpe, havia uma delação, né, que era a espinha dorsal ali das denúncias e tal, por isso estava sob sigilo. Aqui, neste caso específico, não tem delação, então, quer dizer, a defesa se questiona, olha, por quê? Se não tinha uma delação, por que a gente não sabe exatamente do que ele está sendo acusado, baseado em quais elementos, em quais provas, porque isso dificulta, até para ele se explicar para o presidente Lula, sem ter em mãos do que se trata essa denúncia, fica difícil. Mas aí, enfim, ele vai ter que dar um jeito aí, arrumar uma engenharia de aumentar o máximo que puder, coletar essas informações, reunir o máximo de informações para poder se explicar ao presidente Lula. Obrigada, viu, Larissa? Bom retorno aí ao Congresso Nacional. Débora. Oi, pode falar. Tá me ouvindo? Deixa eu só fazer um adendo rapidinho. Sim. A gente falava e vem falando, né, principalmente durante essa semana, que pesquisas saíram mostrando a queda de popularidade, como tem sido encarado o governo Lula. E eu ouvi isso hoje no Planalto também, de que, se por um lado Lula precisa desse aval ou não do partido, das dificuldades que enfrenta de interlocução aqui no Congresso Nacional, então não vai querer pegar e acabar piorando essa relação com a União Brasil e tirar Juscelino Filho do cargo, caso seja essa a vontade, lembrando que nada disso ainda está decidido, mas que, por outro lado, o governo vem enfrentando muita dificuldade de popularidade, mudou o ministro das Comunicações visando uma melhora, não viu essa melhora e que um fato como esse acaba podendo refletir na popularidade e trazer de volta lembranças, ouvi essa palavra, daqueles governos que Lula e Dilma foram tão acusados de corrupção. Então, que Lula acaba ficando mais uma vez naquele beco sem saída. Precisa do aval, de fato, do União Brasil, mas que teme também o quanto a manutenção de Juscelino Filho possa refletir de acordo com as pesquisas e a popularidade como um todo e acabar trazendo uma imagem negativa, ainda mais negativa, junto à população desse atual governo. Larissa Rodrigues falando conosco direto do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Obrigado, Lária. Aproveite aí, circule bastante, traga mais informações pra gente.